A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o livro de Atos. Vamos hoje ler o capítulo 24 do livro de Atos. Espero que você também esteja acompanhando a leitura e você também possa estar tirando as suas conclusões. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de enviar para alguém. Se você sentir no seu coração que essa palavra está te fazendo bem, está te trazendo crescimento espiritual, entendimento da palavra de Deus, divulgue a palavra de Deus compartilhando esse vídeo para alguém. Deus te abençoe. Atos 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. Agora Paulo já tinha sido enviado para Cesareia. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: o Tértulo é o representante dos fariseus, daqueles que eram religiosos em Jerusalém e que estavam condenando a pregação do evangelho por meio de Paulo, porque Paulo falava sobre Jesus Cristo ressuscitado. E eles não o receberam como o rei deles. Então agora perseguiam aqueles que seguiam o Senhor Jesus. Visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento queremos reconhecer. Estava dando aqui um agrado para o Félix, passando a mão na cabeça do Félix, fazendo uma média com ele. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que conforme a tua equidade nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo. Por que eles chamaram Paulo de peste? Porque ele ia de cidade em cidade levando o evangelho do Senhor Jesus e falando para as pessoas que agora que eles tinham crido no Senhor, eles eram salvos e que Cristo cumpriu toda a lei e que eles não precisavam mais estarem seguindo as tradições religiosas judaicas. E isso ofendeu os religiosos. E o principal defensor da seita dos nazarenos. Aí, tá vendo? Por que ele estava sendo acusado diante de Félix? Porque Paulo seguia o Nazareno, o Senhor Jesus. E muitas pessoas estavam crendo no Senhor e recebendo o Senhor Jesus dentro deles. E agora tinha a alegria do Espírito Santo dentro do Espírito do homem. Porque o Nazareno é o Espírito Santo. O qual intentou também profanar o templo. E por isso prendemos, conforme a nossa lei, e queremos julgar. Paulo estava sendo acusado de profanar o templo. Qual templo? O templo de Jerusalém, onde estava a arca da aliança de Deus, a caixa onde tinha as tábuas de pedra que Deus havia escrito os mandamentos. Mas quando Jesus veio, ele disse assim que ele não mais iria habitar em templos feitos por mãos humanas, mas que nós seríamos a casa dele, o templo dele. Nós somos a arca de Deus, onde precisamos ter os mandamentos de Deus dentro de nós, escritos nas tábuas do nosso coração. É assim que está na Bíblia. Mas o templo não tinha sido destruído ainda, porque ele foi destruído no ano 70. Jesus cumpriu a palavra dele com respeito àquele templo. Embora Jesus já tivesse falado essa palavra para os fariseus, eles estavam apegados ao templo, ao símbolo maior da religião judaica, porque eles fizeram do templo de Deus a sua religião judaica. Por isso que Jesus entrou com um chicote lá um dia e espancou todo mundo lá, pôs todo mundo para correr. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência,
Está dando uma indireta aqui para o Félix. O seu responsável pelos policiais lá foi muito violento. Ele tinha que deixar matar Paulo, então. Veja. Mandando os seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo examinando, poderás entender tudo o de que o acusamos. Por enquanto acusou que estava profanando o templo, que não era verdade. E que Paulo era um seguidor do Nazareno, que é verdade. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi de Jerusalém a adorar. Então o que Paulo foi fazer lá no templo? Adorar a Deus. Para que servia aquele templo? Para isso. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas que agora me acusam. Mas confesso-te que conforme aquele caminho, que é os nazarenos, que Paulo seguia, também é chamado seguidores do caminho, e que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Porque Jesus é aquele que foi prometido por Deus por meio dos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto do justo como dos injustos. Está vendo? Todo mundo que morre vai ressuscitar. Só que alguns morrem justos e outros morrem injustos. E do jeito que vai, volta. Como é que eu morro injusto? Não crendo e não recebendo Deus dentro da sua vida. Como é que eu morro justo? Crendo e recebendo o Senhor Jesus como seu Salvador, único, seu Senhor. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. O que ele foi fazer? Levar no templo os dízimos e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem alvoroços, uns certos judeus da Ásia. Paulo tinha feito um voto e rapou sua cabeça. Então nós vemos aqui que Paulo ainda não estava maduro espiritualmente, porque de certa forma ele seguia o Espírito e procurava também fazer as coisas da lei para agradar os judeus. Então ele agradava a Deus indo para os gentios e procurava agradar os judeus fazendo algumas coisas da tradição, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras, que estando entre eles clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. A que Paulo estava se referindo aqui? A Jesus Cristo, que tinha morrido e ressuscitado. A Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos, ao qual os judeus religiosos fariseus haviam matado pregado na cruz. E isso era uma grande situação difícil para os judeus, porque quando Jesus ressuscitou, os guardas que estavam guardando o túmulo e que viu essas coisas acontecerem foram comprados pela política religiosa para que dissessem que roubaram o corpo de Jesus, que ele não ressuscitou. E eles assim fizeram, e ainda falaram assim: nós vamos interceder junto ao governador se caso houver algum problema de vocês falarem que ele foi roubado. Então política, religião é uma corrupção só, as coisas são juntas. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe expôs dilação, dizendo:
Havendo-me informado melhor deste caminho, que é os que seguiam o Senhor Jesus, os nazarenos, aquele que havia ressuscitado dos mortos, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento de vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Olha aqui, lembra que o Senhor Jesus falou para Paulo: você vai ser testemunha diante de reis? E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo a oportunidade, chamarei. Então Paulo, agora diante de Félix e diante do governador, falou sobre a justiça, que Deus é justo, que Deus vai julgar cada um de acordo com as suas obras, e que só vai considerar justo aquele que tem o justo, que é Cristo dentro de si. E também falou da temperança, que hoje nós precisamos ter na nossa vida temperada com sal, temperada com Deus. E o juízo vindouro, onde todos vão comparecer diante de Deus. Os que morreram justos serão julgados por Deus na sua vinda. É o tribunal de Cristo, a primeira ressurreição. E o juízo vindouro